Na aula passada, nós deixamos uma pergunta sem resposta. Além de questionarem a necessidade de abrir uma nova UBS na cidade, alguns membros do conselho também têm dúvidas sobre o funcionamento da unidade. É sobre isso que Júlia está falando neste momento. Ela está detalhando algumas ações que vão ser realizadas pela equipe da nova UBS, como o reconhecimento do território, o estímulo ao autocuidado e o trabalho com as famílias. Ações que podem justamente ajudar a diminuir a procura no pronto-socorro da cidade. E antes de mais nada, a nossa equipe foi para a cidade do Novo Gama, no estado de Goiás. A equipe da Vila Zequinha, hoje ela tem um atendimento diferenciado, né? Então ela atende das 7 da manhã às 19 horas e inclusive aos sábados de 7 às 13 horas. O nosso grande objetivo na atenção primária é acolher aquela comunidade e trabalhar aquela comunidade com um foco que é indispensável, a educação permanente. Além daquela busca pelo resultado do exame, ele tem que buscar o resultado do exame, ele tem que saber qual é a finalidade daquele exame e que o principal, após ele receber esse resultado, que ele retorne para a avaliação da equipe. Nós temos uma equipe, e quando eu falo equipe, eu falo de todos os profissionais, eu falo do médico ao agente comunitário de saúde. É uma equipe que está muito interligada mesmo. Essa comunicação com a busca do paciente, por exemplo, para fazer o preventivo, é feita pelo agente comunitário de saúde. Então ele bate porta a porta, ele orienta, ele fala da importância. A fala do agente comunitário de saúde, ela não seja diferente do enfermeiro, do médico e do técnico da unidade. Tem bastante criança também, as consultas de crescimento e desenvolvimento, né, de rotina do Ministério da Saúde. E tem também o pré-natal, que é sempre intercalado aqui uma consulta com a médica, uma consulta com a equipe de enfermagem. Que esse paciente ele faça parte da equipe, que ele venha às consultas de rotina, que ele passe na unidade para verificar a pressão, para verificar a glicemia e que a unidade ele esteja sempre de portas abertas a essa população. O trabalho da agente comunitário de saúde ele é indispensável nesse país. É ele que adentra a casa do morador e lá na casa ele vai encontrar da criança ao idoso. Eu não quero outra profissão. Eu amo isso aqui, de verdade. E, assim, eu sou muito amiga dos meus pacientes, onde eles me verem, assim, então, na hora que chega, que chama, já nem questionam. E é bom para eles demais também, porque muitas vezes a gente chega, o paciente está triste, a gente conversa, fala uma palavra de conforto. Hoje nós vamos ver como a territorialização, o estímulo ao autocuidado e o foco no cuidado familiar contribuem para o sucesso das ações desempenhadas na atenção básica. Antes, como você já sabe, a gente relembra os destaques da aula anterior. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a organização da atenção básica. Você viu que este tipo de atenção deve ser a principal porta de entrada e o primeiro contato da comunidade com o sistema. Entendemos que a atenção básica também é o centro de coordenação da comunicação da rede de atenção à saúde. Falamos sobre a estrutura física e os recursos humanos da unidade básica de saúde. E ainda discutimos a estratégia de saúde da família e a formação de equipes multiprofissionais na atenção básica. É possível entender o papel da atenção básica na estruturação do SUS por meio de algumas dimensões.
e entre elas estão o autocuidado, o cuidado familiar e o cuidado no território. Estimular o autocuidado é uma das principais formas de enfrentar as causas de adoecimento da população. E esse estímulo deve ser feito através de ações de educação e promoção da saúde. Eu acho que é um grande desafio, enquanto profissional de saúde, a gente conseguir trazer para dentro do nosso atendimento, né, o que a gente precisa desenvolver com esse usuário para a melhor qualidade de vida que a gente espera que ele venha a ter, trazendo também a autonomia que esse usuário ele tem. Né? Eu acho que a gente sempre precisa lembrar que a pessoa que está na nossa frente, ela tem o direito de fazer escolhas em relação ao que ela quer ou não para ela. Eu acredito realmente que uma das melhores formas de a gente trabalhar a promoção da saúde e respeitar a autonomia é a partir da construção de um plano terapêutico compartilhado. Então, quando a gente faz um diagnóstico de um paciente de hipertensão, de diabetes, é muito importante, né, ou de outras doenças em geral, né, mas é muito importante que o paciente ele saiba o que de fato significa aquilo para a vida dele, né? Então, se ele tem um diagnóstico de uma coisa simples, como uma infecção de garganta, o que aquilo representa? Quais são as opções terapêuticas que ele tem para aquilo? Que medicamento ele tem que usar? Existem opções? Quando a gente vai falar para o paciente que tem um diagnóstico recente ou que eu preciso que ele mude um hábito de vida que nesse momento significa um risco, eu preciso dizer isso para ele, explicando claramente o que aquilo representa na vida dele, quais são os riscos que aquilo pode acometer e quais são as escolhas que ele tem. E com ele definir as principais escolhas ou as principais mudanças que ele vai desenvolver. Nem sempre as pessoas elas estão, naquele momento, dispostas a abrir mão de todas as coisas, mas a gente pode negociar. Eu sempre trabalho que o ideal é você estabelecer metas que sejam passíveis de o indivíduo cumprir, para que ele realmente possa, né, estar disposto a sair dali e tentar desenvolver essas ações. Não adianta você pegar, ao meu ver, né, um paciente que tem uma alimentação inadequada, que não faz consumo de saladas e verduras, né, que a gente percebe que ele tem um erro alimentar importante e da mesma forma não desenvolve nenhuma atividade física e negociar com ele que daqui 3 meses ele retorne fazendo prato saudável, né, e atividade física 5 vezes por semana. É melhor a gente tentar trabalhar com pequenas mudanças, né, de forma gradativa, mas que possam ser permanentes. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né, vocês precisam pensar em coisas que sejam capazes de começar agora, como mudança de vida realmente, e não só porque você veio aqui e o exame deu alterado, e que isso vá se modificando de forma devagar, né? Então, quando eu incorporo um novo hábito saudável, eu vou para o próximo passo tentando incorporar o segundo, e assim gradativamente. E lembrar que em alguns casos o paciente ele não está disposto, e o nosso papel também é dividir isso com ele, né? Que fique claro que a escolha que ele tem, que ele fez naquele momento, pode trazer consequências, mas que a gente, enquanto equipe de saúde, está sempre à disposição para que ele retorne quantas vezes for necessário e a gente vai orientar quantas vezes for preciso até que ele se entenda aquilo como uma prioridade na vida dele. A família é a célula inicial da organização do SUS e, por isso, deve ser o foco de trabalho das equipes da atenção básica. Cada família é singular, então cada abordagem deve ser única e precisa levar em consideração as várias questões que influenciam a saúde de todos que moram em um mesmo domicílio. Existe uma articulação, né, entre equipe, e essa equipe, quando falamos nessa equipe, todos os agentes, todos os profissionais da equipe, a comunidade, principalmente, não se pode perder de vista que a comunidade é um fator preponderante, preponderante que a comunidade esteja inserida nessa ação, porque ela passa também a conhecer e a tratar esse cidadão de acordo com as suas necessidades e encerra, né, com a família como parte dessa ação e a família como indutor não somente do cuidar do cidadão, cuidar do familiar, mas indutor de uma nova forma de fazer atenção à saúde e promoção à saúde em uma comunidade, em uma área adscrita, considerando o território em que ele se encontra. Quando nós temos a visita domiciliar implementada nas agendas estratégicas das equipes, nós vemos que a criação de vínculos da população, da comunidade, da família, com a unidade de saúde da família, com a estratégia, ela se torna muito ampla.
né? As pessoas, elas são conhecidas pelo nome, por suas necessidades e também conhecem a sua equipe, né? Eles sabem, eles conseguem ter um olhar na equipe como parte integrante do ser comunidade, né? A equipe passa a viver toda a rotina da comunidade na sua essência, não somente nas questões de saúde, mas também nos determinantes de saúde, né? Não somente nos problemas de saúde do indivíduo, mas nos problemas de saúde da população daquele território e em todos os outros problemas que também acabam determinando a situação de saúde da comunidade. Vamos fazer um intervalo bem rápido. Na volta, a gente vai falar sobre o processo de territorialização na atenção básica. Fique com a gente. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Estamos de volta e, além de conhecer os vários contextos familiares dentro do município, gestor e equipe de saúde precisam entender a realidade do território onde famílias e indivíduos vivem. A territorialização é a estratégia que permite conhecer como usuários interagem com o serviço local de referência. A territorialização para a atenção básica é uma forma que as equipes de atenção básica têm de olhar para o seu território de uma forma integral e de uma forma que consiga conhecer o indivíduo e as famílias que compõem esse território. Então, territorializar para a atenção básica é você olhar realmente para essa área e identificar doenças, causas socioeconômicas e vários setores, várias sentinelas e vulnerabilidades de riscos que possam ou não interferir no processo de trabalho da atenção básica. Um dos territórios que a gente precisa conhecer, que a gente precisa abranger é o território da atenção básica. É a área de atuação das equipes de PSF. Porque esse território, parte desse território, todas as outras ações em saúde. Porque ainda que exista um território de regionalização, o paciente que vai acessar o território regionalizado é o paciente que foi estratificado pela atenção básica. É o paciente do município. Então, é fundamental que se conheça o indivíduo que está nesse território para que eu possa entender e compreender como que é a família desse indivíduo e, dessa forma, conhecer a quadra que esse indivíduo se insere, o quarteirão, né? O bairro, e no final eu conhecer a minha microárea, depois a minha área, e poder definir a densidade de risco, a densidade de vulnerabilidade do meu município. Além de ver o risco em saúde, eu preciso olhar para a minha capacidade instalada, eu preciso olhar para os meus pontos de atenção à saúde, eu preciso olhar para o meu planejamento, que o ideal é que ele seja ascendente, e eu preciso compor uma rede de atenção à saúde voltada para a necessidade dessa população. Eu conhecendo a minha capacidade instalada, eu posso dar início ao processo de territorialização. Ou seja, o primeiro ponto do processo de territorialização é classificar, é estratificar as famílias do território. Para o nosso processo de territorialização, nós usamos uma ferramenta de classificação de risco familiar, que é compartilhada em nuvem, é uma planilha que foi adaptada, ela atalha vários outros processos da classificação de risco familiar, faz os cálculos automáticos, ela me apresenta o risco dessas famílias organizado em cores, verde, amarelo e vermelho, definindo os riscos.
ela tem também a possibilidade de demonstrar quais famílias não têm risco. Enfim, as sentinelas que estão demonstradas, que estão sendo avaliadas pela nossa ferramenta, foram captadas no município e com elas nós conseguimos organizar as famílias, definir quais são as famílias que têm risco, de baixo risco, de médio risco e de alto risco do meu território, e a partir daí aplicar na segunda parte do processo, que é a construção do mapa, que é uma construção geoespacial, uma construção, você georreferenciar as famílias. E para isso, então, nós desenvolvemos um instrumento, uma ferramenta, uma maquete, que é a torre de risco. Para cada família do território, eu localizo ela no meu mapa, um mapa feito da forma mais simples. Eu localizo o local de habitação dessa família e ali em cima eu aplico essa torre de risco. Existem discos nessa torre, esses discos correspondem, cada cor, a uma sentinela de risco. Então, eu tenho o azul para hipertensão, eu tenho o verde para diabetes, eu tenho o alaranjado para pacientes que são analfabetos. E, ao mesmo tempo, eu tenho na base dessa torre um retângulo que cobre ali o lote onde a família, né, tem a sua residência, que vai demonstrar, por fim, o risco dessas famílias. Esse retângulo vai ser o verde, o amarelo ou o vermelho. Então, numa única visualização, eu consigo ter noção do risco da família com o retângulo e quais as vulnerabilidades que essa família tem com os discos que vão compondo essa torre para poder definir sem ter que mexer em documentos, em fichas, em cadastros, em sistemas. Eu olho para o meu mapa, eu sei o risco da família e eu sei quais são as sentinelas, as vulnerabilidades que compõem esse risco. Então, sim, eu preciso revistar esse território periodicamente de uma forma instituída dentro do meu plano de saúde, então, regulado pelo controle social, que é o Conselho de Saúde, e esse processo todo é importante ser discutido junto aos conselhos de saúde, porque a gente traz junto essa comunidade, e quando eu trago a comunidade, eu entendo mais ainda as necessidades do território, que é o que eu falei anteriormente, de estar na PNAB, de conhecer a necessidade. Então, eu faço isso tudo formalmente para poder manter um território vivo, que é um território realmente dinâmico. Ações intersetoriais também devem fazer parte no processo de territorialização. Um dos processos fundamentais da territorialização é realmente a identificação de vulnerabilidades e de fortalezas. Na época a gente usou a matriz SWOT para a construção do processo de território e de outros processos do município. Então, sim, foram identificadas outras fortalezas, e até outras vulnerabilidades que não estão ligadas à saúde, como uma pastoral da criança no território, como o apoio da educação, até no levantamento de algumas sentinelas de risco, que hoje a gente tem isso muito forte, muito presente dentro dos municípios, como a educação, principalmente a educação infantil, identificando questões de risco das crianças. Tem como isso o Conselho Tutelar, a rede de atenção como um todo. E quando eu falo rede, eu estou falando de assistência social, eu estou falando da própria polícia militar em alguns momentos, no processo de territorialização, talvez que não apareceu tanto, mas agora, com o processo já feito, a rede consegue também se apropriar dessas sentinelas, dessas vulnerabilidades, desse mapeamento para organizar suas bases. E o cuidado no território deve ser organizado a partir de alguns pressupostos. Um deles é o tempo-resposta, ou seja, o usuário precisa ser atendido no tempo certo e do jeito certo. Além disso, o tamanho do território e a distância que o usuário percorre até o ponto de atendimento não podem levar o paciente a desistir de procurar atendimento. Outro pressuposto que ajuda a organizar o cuidado no território e que pode resolver alguns problemas relacionados ao tamanho do território é o estímulo ao agendamento de consultas e ao atendimento de forma remota. E por falar em uso de tecnologias remotas na atenção básica, você conhece o telesaúde? E o telesaúde, ele tem sido um apoio fundamental para as equipes de atenção básica, pois através
deste atendimento virtual em especialidades estratégicas, é possível dar conta de atendimentos que chegam diariamente nas unidades básicas de saúde de todo o país, através de um atendimento por teleconsulta, facilitando também com que a equipe possa ter um real encaminhamento de uma situação de saúde que, porventura, teria que aguardar uma consulta de forma tradicional através do sistema de regulação. Então, é importante sabermos que a estrutura para o funcionamento desses telecentros, ele é bastante simples, né? Nós precisamos ter um monitor, né, uma tela que seja, né, de fácil visibilidade da equipe, do profissional médico que está do outro lado. O mais importante de tudo é uma boa conexão de internet, para que se tenha, então, um atendimento bastante claro. Uma sala, né, onde o paciente vai ter ali, né, a sua consulta e o apoio de um profissional, né, qualificado também, profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, para acompanhar essa teleconsulta através, então, de uma sala específica dentro da unidade básica. Aqui em Araraquara, a grande dificuldade que a gente tem em relação a fazer acontecer esse autocuidado, trazer esse vínculo familiar, e principalmente, né, trabalhar com esse território adstrito, apesar de ser uma característica já do município, antes até do modelo da Estratégia Saúde da Família, o grande desafio é o perfil dos profissionais que atuam. Os profissionais têm que ter essa sensibilidade. Primeiro, tem que conhecer muito o Sistema Único de Saúde. Conhecer, quando eu digo, é conhecer quais são os seus princípios e as suas diretrizes. E conhecer qual é o papel da equipe nesse contexto da atenção primária, que é fazer promoção, prevenção, tratamento e recuperação. E tem que ser realmente a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Aqui no município de Cajueiro da Praia, é uma cidade interiorana do estado do Piauí, fazendo esse nosso litoral, e é um município que caracteriza por ser de pequeno porte, aproximadamente 8.000 pessoas. E aqui nós temos desenvolvido o autocuidado do meu território, o autocuidado das nossas famílias, pautadas nos pilares da educação para o autocuidado. E como que nós temos tido algum sucesso, algumas boas práticas e vivências mediante as nossas equipes de saúde. E aqui eu ressalto a importância do reconhecimento desse nosso território, onde nós chamamos de territorialização, partindo como um dos princípios, um dos pilares para reestruturar aquele processo de trabalho. Então, a partir desse reconhecimento dessa minha população, de como que ela se caracteriza, onde que estão os grupos de risco, quais são as problemáticas, as vulnerabilidades, as nossas equipes, e aí a gente dá faz esse acompanhamento, dá esse subsídio para eles programarem as suas ações, as possíveis mudanças, porque falar em autocuidado, falar em aprender ou reaprender a ser novamente, conviver, a ser no diferencial num momento que é característico daquela condição pública. O grande desafio, né, é você vincular, né, é isso que a gente enfrenta, né, é você vincular a população junto a essa equipe, e essa equipe realmente ser algo de importância, né, na estrutura da comunidade, ser algo realmente um equipamento público, onde eles possam, né, realmente fazer ali todas as suas ações e ter esse vínculo. A constituição do vínculo e da responsabilidade sanitária, que é o quê? Tanto do indivíduo, da família,
quanto da unidade de saúde. Esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado. Então, partindo do princípio do reconhecimento, onde vai traçar as prioridades para, então, planejar as possíveis mudanças. E quando falamos em mudanças, nós partimos do princípio do manejo clínico, que vai não só a identificação, como foi dito anteriormente, do diagnóstico, mas também a garantia desde o uso da medicação, não só a aferição, mas o ensinamento, esse processo educativo para que aquela minha família, com que aquele meu paciente, ele possa ter condições de autoaferir, seja a pressão arterial, seja a glicemia capilar, olhar para aquele paciente que é diabético, cuidado com aquele pé. Então, a gente observa-se que é um processo, sim, educativo, como medular, como raiz, não só da equipe, mas trazendo a perspectiva do ser gestor. Por isso, extremamente importante, né, a educação permanente, que são principalmente as rodas de conversa entre os profissionais de saúde, para que a gente tenha realmente um perfil adequado para poder fazer atenção primária. A aula está chegando ao fim e, por isso, eu convido você para conferir os destaques do conteúdo. Nesta aula, nós vimos que o estímulo ao autocuidado é capaz de evitar demandas por atendimentos de maior complexidade no SUS. Entendemos que a família é a célula inicial da organização do SUS e deve estar sempre sob o foco da equipe da atenção básica. Por fim, mostramos como o processo de territorialização deve ser planejado e conduzido na atenção básica. Por hoje é só, mas não deixe de realizar todas as atividades propostas no AVA. Acompanhe também o conteúdo produzido pelo CONASEMES para as redes sociais. Na próxima aula, vamos conhecer várias experiências de sucesso no cuidado na unidade básica de saúde. A gente se vê lá. Tchau, tchau!